Fala galerinha, tudo bem? Aqui é o professor Thiago. Se você não conhece o canal, entre aí, dá uma olhadinha, bem legal. Eu resolvo as questões, né, de química dos principais vestibulares do país, tá? Enem, Unesp, Unicamp, Fuvest. Então, para vocês tirarem as dúvidas aí, tá bom? Espero que vocês gostem. Hoje eu vou resolver com vocês a FAMEMA 2022. Beleza? Vamos lá? Sejam bem-vindos. Que Deus nos abençoe mais um dia. Questão número 1. Uma pastilha efervescente de antiácido estomacal contém em sua composição 1.600 mg de bicarbonato de sódio e 960 mg de ácido cítrico. Olha o que ele fala, galera. Item 1. Determine o volume máximo de CO2 que pode ser obtido na reação completa, olha, falando, na reação completa do bicarbonato de sódio. Então, o que acontece? Você poderia, né, você tem 1.680 mg de bicarbonato, 960 mg de ácido cítrico. Se você não observasse essa informação aqui, você tem valores de 2 reagentes, aí você ia ver qual estava em excesso, qual é o limitante, ia dar muito trabalho. E também, né, se você fosse pela forma mais difícil, ele deu a fórmula molecular do ácido cítrico, mas ele não deu a fórmula estrutural, e a gente não é obrigado a saber. Então, essa aqui, né, eu não vou ter que fazer a reação de bicarbonato com ácido cítrico, saber proporção, nada disso. O segredo tá aqui, galerinha, não tem reagente, não vou fazer aquele negócio de reagente em excesso, limitante, ver quem está em excesso, não. Ele fala assim, ó, na reação completa do bicarbonato de sódio. Então, o que acontece? Bicarbonato de sódio, NaHCO3. Vai reagir com quem? Ácido cítrico. Ácido libera o quê? H+. Então, você vai ter a reação completa do bicarbonato de sódio, ou seja, os 1.680 miligramas do bicarbonato irão reagir, porque ele falou, reação completa do bicarbonato de sódio, tá? Então, bicarbonato de sódio, ó, a reaçãozinha aqui, ó, bicarbonato de sódio, NaHCO3, vai reagir com o H+, liberado pelo ácido, né? Então, o H+, vai reagir com o bicarbonato. Bom, o bicarbonato de sódio é Na+, HCO3-. O Na+, vai continuar Na+. Agora, o HCO3- vai reagir com o H+, liberado, né, pelo ácido, e vai formar, ó, H+. Ó, HCO3 com H vai formar H2CO3, que é um ácido instável e se decompõe em CO2 e água. Então, eu já coloquei ali, ó, CO2 e água. A equaçãozinha já está balanceada. Então, agora eu vou para a estequiometria. Então, está aqui a reação. Beleza? Bicarbonato. Todo bicarbonato sendo consumido. Então, ele falou que nós temos um total de 1.680 miligramas. Já estou transformando em gramas, ó, 1,68 gramas. Então, ele pergunta no item A, determine o volume máximo de CO2 que pode ser obtido. Então, se todo o bicarbonato de sódio, né, os 1.680 miligramas, reagir, né, porque ele fala reação completa do bicarbonato, ou seja, todo o bicarbonato vai ser consumido. Se todo o bicarbonato for consumido, isso libera quanto de CO2? X litros. Bom, a parte de baixo da estequiometria, vou tirar da equação. Nós temos 1 mol de bicarbonato, 1 mol transformando em gramas, né? A massa molar do bicarbonato, você vai constar a tabela, o Na vale 23, o H vale 1, o C vale 12, o O vale 16. Como são 3 vezes 16, 48. Somando isso daí, as massas molares, 84. Então, como eu tenho 1 mol, nós temos 1 vezes 84 gramas. Do outro lado, nós temos, né, litro em cima, então litro embaixo. Bom, temos 1 mol de CO2. 1 mol de CO2
Se tivesse na CNTP, 22,4 litros. Mas ele fala aqui, olha lá, considere que o volume molar, volume ocupado por 1 mol, nas condições dessa reação, seja 24 litros. Ou seja, cada mol de gás ocupa um volume de 24 litros. Beleza? Então, multiplicando em cruz, X é igual a 0,48 litros de CO2. Esse é o volume máximo de CO2 produzido se todo o bicarbonato for consumido, de acordo com o que ele fala no enunciado. Reação completa. Beleza, galerinha? Vamos lá. Item 2. Considerando a quantidade de ácido cítrico contida numa pastilha, qual é a quantidade de ácido cítrico, galera? Olha lá. 960 miligramas. Determine a concentração em mol por litro no preparo de 500 ml de solução aquosa desse ácido. Bom, nós temos 960 miligramas, transformando em gramas, 0,96. Então, vamos transformar essa massa aqui em mol. Então, 0,96 gramas corresponde a x mol. Né? Então, 0,96 gramas corresponde a x mol. Aí o valor de 1 mol de ácido cítrico, né? Qual que é a massa molar? C6H8O7. O carbono vale 12, você vai colocar 6 vezes 12. A massa molar do H é 1. Então vai ser 8 hidrogênios, 8 vezes 1. Mas o oxigênio tem 7. A massa do oxigênio é 16, 7 vezes 16. Somando tudo, a massa molar, 192. Então, cada mol de ácido cítrico, 192 gramas. Então, o X vai ser 0,005 mol. Bom, esse 0,005 mol, ele falou, ó, foi usado no preparo de 500 ml. Então, 0,005 mol está em 500 ml. Ele quer a concentração em mol por litro, ou seja, quantos mols nós teríamos em 1 litro? 1 litro, 1000 ml. Ok? Então, X é igual a 0,01 mol por litro. Beleza? A questãozinha, o item 2 bem tranquilo, mas o item 1 aí, muita interpretaçãozinha por causa da leitura do texto aí. Acredito que muita gente aí pode errar esse item 1. Bem chatinho. Beleza, galera? Vamos lá? Próxima questão. Questão número 2. O vírus SARS-CoV-2, causador da doença Covid-19, rapidamente se espalhou em todos os continentes e alterou o comportamento de bilhões de pessoas no nosso planeta. Uma medida aconselhada por especialistas para conter a proliferação desse vírus é a higiene completa das mãos, lavando com água e sabão várias vezes ao dia. Com o conhecimento de que o envelope viral, parte externa do vírus, apresenta uma membrana lipoproteica hidrofóbica, explica usando os conceitos de polaridade, polar a polar, né? Interações intermoleculares de polo induzido, polo de hidrogênio, a atuação do conjunto água mais sabão como ferramenta para impedir a propagação da Covid-19. Primeiro, galera, ele fala que a parte externa do vírus, né, que é o envelope viral aí, apresenta uma membrana lipoproteica hidrofóbica. O que seria isso? Hidrofóbica. Então, aqui, ó, vamos supor que seja, né, essa membrana externa do vírus, tá aqui, de vermelho. Ela é lipoproteica hidrofóbica. O que é isso? Fobia de água. Sabemos que a água é polar, né? A água forma pontes de hidrogênio, então a água é uma molécula fortemente polar. Então, hidrofóbica, medo da água, ou seja, essa parte aqui externa do vírus, né? Ela é apolar. Bom, por que limpar a água, né? Limpar as mãos com água e sabão, né? Você impede propagação do vírus. Bom, vamos lembrar o que o sabão é. O sabão é muito importante, porque nós sabemos que o sabão ele é um sal de ácido graxo, é um sal de cadeia longa. Ou seja, ele tem uma parte de hidrocarboneto, uma cadeia carbônica grande, que fornece um forte caráter apolar, e ele tem
né, uma cabeça, né, uma ligação iônica aqui, ó, menos Na+, ele tem uma cabecinha, né, uma extremidade fortemente polar, né? Então, o sabão, ele é uma substância, vamos lembrar, anfifílica, ou anfipática, ou tensoativa, ou emulsificante, ou surfactante, né? Ele tem caráter anfifílico. A parte polar e apolar fortes. Bom, então quando você joga, né, o sabão, lava as mãos aí com água e sabão, o que acontece? A parte, né, que tem afinidade pela camada externa do vírus, a camada externa do vírus é apolar. Então, apolar dissolve apolar. Então, a parte apolar do sabão, ó, a cadeia carbônica do sabão, ela se prende à camada externa do vírus, através de forças do tipo dipolo induzido, ou dipolo instantâneo, ou dipolo momentâneo, ou forças de London. Vamos FDI, força de dipolo induzido. Beleza? Que ocorre entre moléculas apolares. Então, a parte apolar do sabão interage com a parte externa do vírus, né, prende, né, interage através de forças de dipolo induzido. Bom, já quem fica de fora? A parte polar. A parte polar do sabão, que é essa parte de verde aqui, ó. A parte polar do sabão interage com quem? Com a água. Então, se você pegar a parte polar, né, interage com a água. Né? E a força de interação entre um íon, né, porque aqui você tem um íon O-, Na+, a força de interação entre esses íons, né, com as moléculas de água, é uma força chamada força íon-dipolo. É a força de interação entre um íon e uma molécula polar. Então, a parte polar do sabão interage com a água através de forças íon-dipolo. Beleza? Tranquilo? Então, o que acontece? A parte apolar do sabão se prende com o vírus, a parte polar se junta com a água. E aí o que acontece? Isso vai desestruturar a membrana do vírus e vai inativá-lo. Beleza? Ele não vai se propagar. Beleza? Uma questãozinha para você relacionar as forças intermoleculares, polaridade, com esse envelope viral aí. Beleza, galera? Vamos lá? Próxima questão. Pesquisadores da USP de São Carlos desenvolvem um novo tubo endotraqueal. Então, ele vai contar uma história toda aí, galera, que é o seguinte. Bom, ele vai contar uma história, pesquisadores do grupo de ótica finalizaram o processo de desenvolvimento de um tubo endotraqueal especialista que evita a formação de colônias bacterianas, evitando infecções. Tá. O trabalho de pesquisadores consistiu em aderir ao tubo endotraqueal uma molécula de curcumina, seguindo-se a introdução nesse tubo de uma fibra óptica que ilumina o interior do tubo. Quando as moléculas são eliminadas, um processo chamado ação fotodinâmica ocorre na superfície do tubo, produzindo espécies reativas de oxigênio, que atacam as bactérias, evitando assim qualquer infecção. Então vamos lá, analise a estrutura da curcumina. Então, ele te deu a estrutura da curcumina. E as suas questões 1 e 2. Escreva o nome das funções orgânicas presentes na estrutura da curcumina no seu estado fundamental. Pô, galera, as funções orgânicas, ó, se você observar bem aqui, nós temos aqui, ó, o oxigênio entre carbonos, que a gente brinca, COC, O entre carbonos, função éter. Nós temos um OH ligado a um anel aromático, função fenol. Do lado direito também aqui, ó, éter, fenol. E aqui nós temos um C-O entre carbonos, né? Função cetona. Aqui também, ó, C-O entre carbonos, função cetona.
Então, as funções orgânicas são fenol, éter e cetona. Beleza? Tranquilas funções. E o tipo de isomeria espacial que a molécula possui. Pô, falou isomeria espacial, então você vai ficar entre duas. Isomeria espacial geométrica ou isomeria espacial óptica. Beleza? No caso aqui, é a isomeria espacial geométrica, a famosa isomeria cis-trans. Tá bom? Qual é a condição para que haja isomeria geométrica? Tem que haver dupla ligação entre carbonos, lembram? E cada carbono tem que ter os seus dois ligantes diferentes. Então, um carbono eu coloquei ligantes A e B, o outro eu coloquei A e E, né? Então, tem que ter dupla ligação entre carbonos e cada carbono ter seus dois ligantes diferentes. Então, esse carboninho aqui, ele tem dois ligantes diferentes, ó, A e B. O outro carboninho também tem dois ligantes diferentes, ó, A e E. Os ligantes da esquerda com a direita não tem nada a ver, tá bom? Pode ser iguais, podem ser iguais ou diferentes. Então, aqui nós temos, ó, esse carbono faz 3 ligações, ele tem um Hzinho, esse também. Então, galerinha, nós temos a ligação dupla entre carbonos e cada carbono 2 ligantes diferentes, ó. Esse carboninho aqui, que eu fiz um pontinho, ele tem um ligante que é o H e o ligante da esquerda aqui, que é tudo isso. O outro carboninho, que eu fiz um asterisco, ele tem um ligante que é o H e o outro ligante que é tudo isso. Então, nós temos dupla ligação entre carbonos e cada carbono com 2 ligantes diferentes. Portanto, temos isomeria espacial geométrica. Outro tipo de isomeria é a isomeria espacial óptica. Para ter isomeria espacial óptica, galera, tem que ter carbono assimétrico, né? O carbono que tem 4 ligantes diferentes. Nós não temos nenhum carbono assimétrico. Por quê? Esse carboninho aqui é CH3, né? Ele tem 3 ligantes iguais, 3H, não é assimétrico. Todos os carbonos do anel aromático estão fora, porque, ó, o que significa esse anel aromático? Esse anel aromático significa que são 3 duplas ligações. Então, o carbono que faz ligação dupla, ele nunca pode ser assimétrico, porque ele só vai ter 3 ligantes, ó, ligante A, B e F. Só vai ter 3 ligantes. Para ser assimétrico, tem que ser um carbono que só faz ligações simples e tem que ser os 4 ligantes diferentes. Então, todos os carbonos do anel aromático estão fora. Esse próximo carbono que eu circulei faz dupla, então não pode ser assimétrico. Esse também não, porque faz dupla. E esse daqui, ele faz 2 ligações. Não faz? Ó, esse carboninho que está em azul aí, ó, ele faz 2 ligações. Então, os outros 2 ligantes para completar as 4 ligações são 2 Hs, ou seja, ele tem 2 ligantes iguais. Também não é assimétrico. Esse carbono também não é porque faz dupla, esse faz dupla, esse faz duplas. Todos os carbonos do anel aromático fazem dupla, estão fora. E esse carboninho aqui é CH3, então não temos nenhum carbono assimétrico. Beleza? Item A, bem tranquilo, galera. Letra B, muito difícil. Diferentes autores relatam que, em pH básico, a estrutura predominante da curcumina é o seu isômero enol. Nomeie esta isomeria específica. Bom, nomear esse tipo de isomeria é fácil, porque ele falou que o isômero predominante aí é o enol. Enóis sofrem um processo de tautomeria. Quando a gente fala tautomeria, é um tipo de isomeria que ocorre equilíbrio químico. Um tipo de isomeria de função, mas funções onde gera equilíbrio. Então, quando gera equilíbrio, o nome tautomeria. Onde que ocorre a tautomeria? Aí a gente comenta em sala de aula. É enol. Enóis são substâncias instáveis. Eles se quebram originando ou aldeído ou cetona. Então, você bateu o olho em isomeria. Se for um enol gerando um aldeído ou um enol com uma cetona, pode ter certeza, processo de tautomeria. Então, bateu o olho, seu isômero é o enol. Falou enol, que tipo de isomeria que é? Tautomeria. Escreva a equação que descreve o equilíbrio dinâmico. Agora que vem a parte muito difícil, eu achei. Escreva a equação que descreve o equilíbrio dinâmico entre estes isômeros e justifique a estabilidade da forma enólica, considerando sua estrutura molecular. Bom, o que nós temos do lado esquerdo? Ele quer o equilíbrio. Então, do lado esquerdo, nós temos uma
cetona, ó, C-O entre carbonos. O que acontece? Entra em equilíbrio com enol. O que é enol? Em dupla, OH. Então, o que vai acontecer? Esse carbono do dupla O, ele vai perder a dupla, ó, e vai entrar um OH aqui, vai virar um OH. E essa dupla O, essa ligação dupla, ela vem aqui pro ladinho, ó. Olha lá, para ser função enol, de novo, olha lá, de novo. Essa dupla que está aqui, ela vem pro ladinho. Então, fica a dupla aqui. E esse dupla O vira OH. Então, é só lembrar a função enol, onde estava a função cetona, que era dupla O, vira função enol. Para ser função enol, esse carbono faz uma dupla com outro carbono e ligado a um OH. Então, enol, en por causa da dupla, ol por causa do OH. Então, o mesmo carbono que faz a ligação dupla está ligado ao OH. Esse é o equilíbrio. Beleza? E ele fala, justifique a estabilidade da forma enólica. Enóis são substâncias instáveis, mas por que esse enol predomina e não a cetona? É um caso bem peculiar, bem específico. Por que esse enol predomina, sendo que a gente sempre comenta que enóis são substâncias instáveis? Porque nesse caso, tá? O que vai acontecer? Esse OH, tá vendo ali, ó? Vou fazer de roxo aqui, galera, ó. Tá vendo esse OH? Ele fica próximo desse C-O. Então, o que acontece? Ele forma pontes de hidrogênio. Vai ocorrer uma ponte de hidrogênio entre essa hidroxila, né, e essa carbonila, que é esse C-O. Então, vai ocorrer uma ponte de hidrogênio entre esse H da hidroxila e esse oxigênio da carbonila. Então, o que acontece? Formando essa ponte de hidrogênio, que é uma força forte, o que acontece? Esse outro C-O aqui, que é uma cetona, não vai virar enol, porque, teoricamente, os dois Cs-O aí, ó, um virou enol. Teoricamente, o outro C-O também teria que virar um enol. Mas não vira. Por quê? Por causa dessa ponte de hidrogênio. Quando um dos grupos funcionais, tanto faz esse da esquerda ou da direita, quando um desses C-Os aí, né, que é da função cetona, vira enol, forma-se as pontes de hidrogênio aqui. E formando a ponte de hidrogênio, isso gera estabilidade para a molécula. Vai formar a ponte de hidrogênio, aí o oxigênio, esse outro oxigênio da carbonila aqui, ó, se ele está formando, ele está preso fortemente com o H ali do lado, então o que acontece? Essa ligação dupla não se rompe. E aí aqui não vai virar outro enol, fica C-O. Tá? Então, justifique a estabilidade. Essa estabilidade está ligado a quê? Que o enol, quando é formado, esse Hzinho do enol, ele forma pontes de hidrogênio com oxigênio aqui. Então, essa estabilidade está ligada com a formação de pontes de hidrogênio. Muito difícil enxergar isso, galera. Eu acredito que nesse item 2 aí, até o processo tautomeria, beleza. Agora, justificar, pouca gente vai lembrar desses detalhes aí, tá bom? Vamos lá, galerinha? Próxima questão. 4. O T-butanol, que é o metilpropano-2-ol, pode ser obtido a partir do cloreto de T-butila, 2-clorometilpropano, em condições reacionais apropriadas. O diagrama a seguir representa as etapas dessa transformação. Então, você tinha... Vou pegar uma cor diferente aqui. Pegar, galera, o preto mesmo, só para a gente entender rapidinho. Então, você tinha o ponto de partida, que é esse composto aqui, reagindo com 2H2O. Aí vai sofrer uma reação química, vai ter a formação de um estado de transição. Certo? Depois desse estado de transição, ó, vai formar esse composto aqui. Depois nós vamos ter outro estado de transição, que vai originar esse composto aqui. Depois vai ocorrer mais um estado de transição aqui, e vai gerar o produto final.
Bom, então, basicamente, nós temos isso virando isso virando isso, e isso virando o produto final. Bom, 1. Escreva a etapa lenta da reação. Bom, o que seria a etapa lenta? A que demora mais, óbvio. Gente, você pode observar aqui que a reação, né, ela ocorre em 3 etapas. Por quê? Ó, vamos pegar o de vermelho aqui, galera. Opa, pera aí, galera. Só vou num outro vídeo aqui. Aí, estava salvo questão da Unicamp. Unicamp não, Unesp 2022, que eu estava resolvendo aqui, galera. Daqui a pouquinho eu salvo. Ó, então vamos lá, voltando. Aqui é um processo que ocorre em 3 etapas. Por quê? Ó, você tem a primeira, aqui, olha lá, essa daqui, ó, vai daqui até chegar no estágio de transição. Então, aqui nós temos, né, precisamos fornecer energia. Essa energia que a gente tem que fornecer para chegar no estágio de transição, né, é chamada energia de ativação. Significa que é a primeira etapa do processo. Bom, depois, chegou no estágio de transição, originou um produto. Depois desse produto, o que vai acontecer com ele? Esse produto aqui, ó, ele vai chegar num novo estágio de transição. Ou seja, aqui teve que fornecer energia para a reação ocorrer novamente. Ou seja, outra energia de ativação, porque ocorreu outra etapa. Formou o estágio de transição, originou esse produto. Depois, esse produto aqui, temos que fornecer energia novamente para ele formar outro estado de transição e originar o produto final. Então, nós temos aqui, se você observar, ó, 1, 2, eu tive que fornecer aqui, ó, o processo ocorre em 3 etapas, porque possui 3 energias de ativação. Então, na verdade, nós vamos responder o item 2 primeiro, olha lá. O diagrama representa o processo que ocorre em quantas etapas? 3. Tá? Então, ó, ficou bem claro, ó. Primeira etapa, energia de ativação. Formou esse composto. Depois, outra energia de ativação, gerou esse composto. Depois, outra energia de ativação, gerou o produto final. Então, processo que ocorre em 3 etapas, porque possui 3 energias de ativação. Processo que ocorre em 3 etapas. Escreva a etapa lenta. Qual que é a etapa lenta? É aquela mais devagar. Qual que é a etapa lenta de uma reação? A etapa lenta, galera, é aquela que tem energia de ativação maior, ou seja, precisa de mais energia para acontecer. Então, por exemplo, vou evaporar, vou aquecer álcool e água. Por que que o álcool evapora mais rápido? Porque a energia de ativação dele é menor. Ele evapora mais rápido. Então, um pouquinho de calor que ele absorve, pá, já passa para o estado gasoso. A água precisa de mais energia, mais calor para evaporar. Então, o processo demora mais. Ah, então, qual é a etapa lenta da reação? A etapa lenta é aquela que possui maior energia de ativação. Qual que é? É a primeira. Que etapa é essa? Vamos copiar ali, que é a reação? Vamos lá. O que você tem no reagente aí? CH3, 3, CCl mais 2H2O. Olha lá a reaçãozinha aqui. É. Isso tudo no reagente. Gerando o produto. Quem que é o produto? Ah, a próxima substância que aparece. Essa daqui. CH3, 3C+, mais 2H2O mais Cl menos. Aí era só copiar. O reagente e o produto da primeira etapa. Acabou. Essa é a etapa lenta, que tem maior energia de ativação. Beleza? Item 3. Classifique a reação, a transformação representada pelo diagrama de acordo com a energia. Você falar se é endo ou exo, né? Classifique. Pô, então vamos ver o começo de tudo e o final. O que que nós temos no começo, galerinha? Ó, temos isso. Essa energia. E no final de tudo, temos isso. Temos isso daqui. Com essa energia. Então, lá, daqui, do começo para o final, ó, tinha uma energia, por exemplo, de 50. No final,
supor aqui, vamos usar valores, ó. No final, caiu para 30. Então, o que acontece? Daqui para cá, diminuiu a energia? Ah, então significa que a reação perdeu calor. Tinha 50, caiu para 30, porque perdeu energia, liberou o calor. Ah, então, é um processo que libera calor, é um processo exotérmico. Beleza? E aí, como que você justifica? Exotérmico, por quê? Porque a entalpia, vamos comparar reagentes e produtos aqui, ó. Por que isso? Porque a entalpia dos produtos é menor que a entalpia dos reagentes. Eu costumo, nessas aulas, galera, de entalpia, eu falo assim, ó, isso, por quê? Ó, você vai liberar calor, não vai? Então, hoje, você só vai liberar energia. Então, você tem uma energia alta, reagente, vai liberar. No final do dia, você não vai comer nada, só vai fazer atividade física. Se você não desmaiar, você vai lá no final do dia, pesa na balança, o que vai acontecer no final do dia? Sua energia vai ser muito menor. Olha lá. Por quê? Porque você liberou. Então, se libera, a energia final é menor. Então, como que você justifica que a entalpia, a energia final, que é a entalpia dos produtos, é menor que a entalpia inicial dos reagentes? Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Até a próxima, se Deus quiser.